pelo Espírito da fé. Diga assim, Espírito da fé. Amém. Aguardamos a esperança da justiça. Porque Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Repita assim, mas sim a fé que opera por amor. Diga assim, a fé opera por amor. Diga assim, eu tenho o Espírito da fé. Eu creio na palavra do Senhor. Aleluia, amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Tu tem nos ensinado, Pai, coisas profundas, preciosas da tua palavra. Por isso, Espírito Santo, eu sei que tu já estás falando, tem falado no nosso meio. Fala e continua a falar. Transforma nossas vidas pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós falamos muito de fé nesse ministério. Amém? Amamos a forma expositora da Bíblia acerca da fé. E é muito importante o cristão manter essa fé que já nos foi dada, viva nos nossos corações. E o tema dessa mensagem é a fé que opera pelo amor, né? E o que é fé? A gente está sempre repetindo. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, um capítulo específico que fala sobre os heróis da fé, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Fé é maravilhoso, irmãos. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Uma boa definição de fé também, que está em Romanos 4,17, é que a fé chama à existência as coisas que não são como já se fosse. A fé chama à existência as coisas que não são como já se fosse. E algumas pessoas se perguntam, pastor, eu acho que eu não tenho fé. Ah, pastor, a minha fé é muito pequena. Ajuda na minha fé, né? Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, monte, saia daqui e lança-te no mar e será feito. Irmãos, você sabe qual o tamanho de um grão de mostarda? É mais ou menos, o grão de mostarda, é mais ou menos do tamanho do pingô do i da sua Bíblia. Ele é bem pequeno. E a árvore de mostarda, ela é enorme, irmãos. Então, quando a pessoa fala, eu tenho pouca fé, minha fé é pequena. Queridos, eu me assusto quando as pessoas falam, olha, eu tenho muita fé. Já viu gente falar assim? Ou às vezes, até nós mesmos, né? Não tenho muita fé. A fé, irmãos, é crer. É ouvir. Primeiro ouvir. Né? Tem 3 passos da fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 8. Né? Primeiro, ouvir. Romanos 10, 17. Alguém lembra o que está escrito? Diz assim, a fé vem. A fé vem. Vem como que vem a fé? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, o seu coração encherá de fé. Então a primeira coisa é ouvir. Segundo, crer naquilo que você ouviu. Se Deus falou, como a Bíblia dá um exemplo de Abraão.
chamado pai da fé. Não é isso que a Bíblia diz? Abraão foi o pai da fé. Porque ele ouviu, creu e obedeceu. Os 3 passos da fé: ouvir, crer e obedecer. E não ser levado pelas circunstâncias, nem por sintomas ou sentimento. Né? Há um homem na nossa geração, hoje ele já está no Senhor, faleceu com 89 anos, se não me engano, Kenneth Hagin. Ele estava ali com seus 12 anos de idade, tinha um problema sério de saúde, e os médicos deram o veredito. Nós precisamos respeitar os médicos, porque eles estudaram para isso, é ou não é, irmãos? Porém, existe o médico dos médicos que muda sentenças e vereditos. O nosso Deus Todo-Poderoso. E esse menino era de uma família cristã, tradicional, e que a denominação dele não acreditava muito em milagres. Era cristão, autêntico, firme na palavra. Mas existem, irmãos, denominações, igrejas evangélicas, que não acreditam que milagre pode acontecer hoje. E milagre acontece hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 12, 8. E ele era de uma instituição, de uma denominação, a família dele dessa. E os pais o levaram ao médico, o médico viu, examinou, tudo fez. Ele tinha uns problemas de saúde. Falou, olha, esse menino aí não... ele vai morrer, essa doença é incurável. Ele tinha um problema sanguíneo e degeneração no coração. Olha que coisa. Ele não podia andar, ele não podia correr, não podia brincar. Ele se cansava muito. E os médicos fizeram isso e chegaram a essa conclusão. Não tem jeito. Não passa dos 14 anos. Ele tinha 12 anos. É uma sentença dura, né? Para pai, para mãe. Né? Tem pessoas, irmãos, que têm facilidade de se conformar com os vereditos de sofrimento. Não, o médico falou, é isso mesmo. Né? Queridos, olha para os céus, confia em Deus, olha para a palavra. Deus é muito mais poderoso do que qualquer veredito humano. Confia no Senhor, independente da circunstância. Então esse menino, aos 12 anos de idade, ele tomou uma decisão, uma boa decisão, uma excelente decisão. Aliás, a vida é feita de decisões. Bom, já que eu não posso brincar, não posso andar, não posso correr, estou fadado aqui, ficar no meu quarto, deitado numa cama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler os evangelhos. Olha que decisão maravilhosa, irmãos. E ele começou a ler a Bíblia. Né? E ele chegou em determinada parte da Bíblia, que ele menciona em todos os seus livros, Marcos capítulo 11, versículo 23, que tudo que você pedir a Deus, tendo com fé, sem duvidar, você vai receber e será teu. Esse menino leu, e ele disse que essa palavra foi como se saltasse da Bíblia direto para o seu coração. Às vezes você está lendo a Bíblia, tem coisas que ressaltam, irmãos. Isso é maravilhoso. Fala com você pessoalmente. Já tive várias experiências nesse sentido. É por isso que você não pode deixar de ler a Bíblia. E ele ouviu aquela palavra pelo Espírito de Deus. Ele leu algumas vezes. Ele creu. Ele orou, Senhor, baseado nesta palavra que o Senhor falou, eu peço a Ti a minha cura, e eu creio que ela é já minha. Sabe o que ele fez? Levantou da cama, foi andar, o avô dele viu ele de longe assim, menino, você não pode andar, você não pode sair do quarto, você tem que ficar aí. Falou, vô, fui curado. Eu fui curado. Que cura? Está na palavra de Deus, Jesus falou. Querido, esse menino foi verdadeiramente curado pela fé. Contradisse tudo aquilo que a ciência falava acerca dele. E esse menino amou tanto a Deus, que estava fadado, né,
aliás, sentenciado a morrer aos 14 anos. Ele foi morrer com 89 anos. E criou um ministério que ele passou 50 anos, amados. 50 anos, ele pregou uma única mensagem: fé. Escreveu muitos livros sobre esta palavrinha poderosa, fé. Hebreus capítulo 11, que é o livro dos heróis da fé, no versículo 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus faz milagre, meus amados, e é pela fé. Tem um outro fato que um pastor contou na nossa igreja aqui, que isso me impactou e foi uma verdade no ministério onde ele estava. É um pastor da Metodista, de uma irmã que tinha uma ferida na perna. Isso me impactou muito. Eu amo as coisas de fé, irmãos. E aquela irmã, ela não podia usar uma saia, um vestido, porque a ferida aparecia, então ela só vivia de calça, tal, e aquela ferida. E um dia, numa reunião de oração, por isso é importante as reuniões de oração, chegou uma irmã e falou: irmã, você está curada agora, o Senhor está me revelando. Sabe aquelas irmãs, né? Com autoridade. E o Senhor está curando, você está curada, em nome de Jesus. Diz que ela chorou, tal, e tomou uma decisão: estou curada. Tomou posse. Porque o primeiro passo da fé, irmãos, é a gente tomar posse. A gente precisa absorver que é Deus que está falando, que é Deus que está fazendo, e que de fato Deus irá fazer. Tem uma canção da pastora Ludmila, uma canção antiga, acho que os antigos aqui conhecem. Eu acho forte a frase que ela fala, mas está na Bíblia. Deus fará tudo por você, moverá céus e terra com seu poder. Deus tem um poder tremendo, irmãos. Deus fará tudo por você. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, a favor de Israel, Deus parou o universo. O sol parou para que Josué vencesse a guerra. É um Deus maravilhoso, mas tudo isso é pela fé. E essa irmã, ela tomou posse daquela cura. Num domingo, ela pediu ao pastor uma oportunidade. Ela foi, colocou a saia. E foi lá na frente. Irmãos, glória a Deus. Eu estive aqui na quinta-feira, na reunião, na tarde da bênção, na reunião das mulheres aqui. E o Senhor me curou. Olha que maravilha. Aí, a ferida estava lá. Todo mundo olhando assim. Pô, mas ela foi curada, está com a ferida lá. Irmãos, não importa o que as pessoas falem, o importante é a sua convicção de fé. E todos os domingos, irmãos, essa irmã conversou com o pastor, que Deus tinha falado para ela: testemunha. Todo domingo você vai testemunhar da sua cura. Sabe o que foi acontecendo, irmãos? A pereba foi fechando. Na última vez que ela testemunhou, já não tinha nada. Porque ela creu, ela recebeu. Não importa o que as pessoas vão falar. A fé é algo muito pessoal. Muito pessoal. E eu gosto de ver pessoas de atitude de fé. Sabe? Às vezes tem coisas que eu ouço e falo: meu Deus, honra a fé desse irmão. Porque quando a pessoa está convicta da fé, isso é maravilhoso. Mas a fé opera pelo amor. Você pode ser um instrumento de Deus quando você vê uma situação e que você clama a Deus por mudança, o milagre acontece. Quer ver o que Paulo, vou terminar já. Paulo viveu, é Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Glória a Deus. Atos 14, versículo 8 e 10, bem curtinho, para depois a gente
entrar em outro assunto. 14. Será que 14? Se não é o 14, é o 13. Deus fará tudo por você. É esse mesmo, Atos 14. Está olhando lá no outro. É, isso, o 8 e o 10. Olha que coisa interessante, irmãos. Versículo 8. Estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. A situação do camarada era crítica. Ele estava sentenciado, porque ele nasceu desse jeito, né? Nasceu e estava assim, né? Como diz um certo pastor. Você ouviu falar no crente Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ficar assim, né? Estava ali. Só que tinha um fator muito importante nesse cenário. Paulo estava pregando a palavra. E esse rapaz, aqui, com toda certeza, ele estava ouvindo a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o rapaz estava ali, né? Coxo, deitado, acamado, nunca tinha andado na vida. Versículo 9, olha aqui. Este ouvia falar, o apóstolo Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado. Eu acredito, irmão, nesse cenário maravilhoso, eu gosto de imaginar, né? Paulo ali, falando de Jesus, falando da nova vida, falando dos milagres. Esse rapaz ali, colocado ali, prestava atenção no que Paulo falava. E aquelas palavras entravam no coração dele, sabe? Ele creu. Paulo olhou nesse rapaz. Paulo tinha algo, irmãos, assim, muito parecido com algo que Jesus tinha e que nós também devemos ter. Compaixão. Não é verdade? A compaixão é o amor que faz você se mover em favor daqueles que estão sofrendo. E Paulo observou e falou, esse camarada aí, está aí. Eu imagino que ele estava atento, como você está aqui, a ouvir a palavra. Ele tem fé para ser curado. Porque para ser curado precisa de fé, viu, irmãos? Tem que ter fé. Alguém ali tem que operar pela fé. Não seja necessariamente o enfermo, quem está ministrando, ou um amigo. Às vezes, a fé está no amigo que te levou até Jesus, né? Como foi o caso daqueles 4 amigos. Jesus viu a fé deles. Trouxeram até Jesus, o camarada, pelo telhado. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, algum tempo atrás, até já falei alguma vez. E uma mãe veio desesperada, irmãos. Soube que eu era pastor, pedindo oração para o filho dela que tinha engolido um prego. E foi constatado que o prego estava no estômago e outro dia o menino ia fazer um monte de exames para fazer a cirurgia para tirar o prego. E foi um dia tão difícil para mim, irmãos, porque era dezembro, estava aquele calorzão, e eu fui lá na pediatria. Na verdade, eu nem tinha ido com esse propósito, eu tinha ido visitar um outro rapaz, que tinha caído, tinha pulado daquela pedra do jacaré, lá tinha lesado a cervical, né? E eu fui lá orar por essa mãe, ela estava com a fé muito visível. E ela foi lá e me buscou, eu fui lá. Entrei lá na pediatria, pedi licença, orei por essa criança. Outro pai queria que eu orasse, outro criou um rebuliço. Irmãos, chegou uma freira de idade, uma senhora, que cuidava do setor lá. Mas ela brigou comigo, irmãos. Ela foi muito mal educada. Não são todas as freiras que são assim. Não sei por que ela fez aquilo aquele dia. E falou, você está aqui rezando pelos pessoal da nossa religião. O padre já vem aqui, já joga água benta aqui na quarta-feira, já não sei o quê. O que você está fazendo? Me xingou, irmãos, foi assim, dura.
eu não fui mal educado com ela, muito pelo contrário, eu respeitei. E saí triste dali. Saí triste. Confesso que a minha fé, se estivesse lá em 80%, ela foi a 0. Mas a fé não estava em mim, estava na mãe. Eu orei, vim embora, triste, angustiado. Falei, meu Deus, né? Esse não é o propósito. Eu amo tanto aquelas irmãs, trabalho delas, tudo. E vim embora. Passou um mês, nós tínhamos a tarde da bênção ali na igreja, aquelas irmãs que se reuniam. Foi lá uma mulher, eu não estava lá. E ela foi lá agradecer porque um pastor lá da nossa igreja, da Igreja Cristo Poder, na época nós tínhamos 4, 5 pastores, foi no hospital, orou pelo filho dela. E à noite, olha como o Senhor Jesus é poderoso. À noite, o menino dormiu e teve um sonho. Contou para a mãe de manhã. Um sonho de que era um homem de branco, muito lindo. Era um médico, que ele falou que era um médico, todo de branco, que pôs a mão aqui nele e tirou o prego. E outro dia os caras foram fazer o exame, não acharam mais o prego. O menino não precisou fazer cirurgia, irmãos. Mas foi a fé. Eu falo para você, aquela mãe, ela estava cheia de fé. Cheia de fé. A fé provoca milagres, meus amados. Paulo viu esse camarada. Ouviu a palavra, ele tem fé. Olha o que diz a Bíblia no versículo 15. Aliás, no versículo 9. Lá no finalzinho. Aliás, vamos ler todo. Este ouvia falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha só, irmãos. A fé, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Um dos componentes muito importantes da fé é a ousadia. A fé exige uma ousadia. Paulo clamou em alta voz. Paulo olhou nesse rapaz, ele tem fé para ser curado. Ele está cheio da palavra de Deus. Paulo olhou para ele e gritou, meu, levanta! Coloca teu pé direito e anda. O camarada nasceu aleijado. Foi aqui que criou um grande problema para Paulo. Paulo sofria muito. O pastor Aguinaldo pregou esses dias sobre o sofrimento de Paulo, fazendo bem para os outros. Quando o povo viu, todo mundo conhecia esse rapaz. O camarada andando, glorificando a Deus, bem de saúde. Os camaradas lá pagão falaram, puxa, os deuses desceram até nós. Vamos sacrificar esses caras. É Júpiter, é Mercúrio, traz boi, traz os sacerdotes. Esses caras são de outro mundo. Fala, gente, não é nada disso. É o nome de Jesus que é poderoso. É a fé no nome de Jesus. Aí esse cara meio que decepcionado, deram um couro em Paulo lá, e os amigos dele lá, jogaram fora da cidade. Sofria por causa disso, né? Mas é a fé que opera pelo amor, meus amados. Quando você ama, sabe, você ora com fé e determinação, e o milagre acontece. Eu tenho vários exemplos disso, sabe? O milagre acontece. Então eu quero convidar você nesta noite. Eu não sei qual tem sido a tua necessidade. Você está num bom lugar, numa boa presença, na presença de Deus. E você ouviu a palavra de Deus, seu coração está cheio de fé. Nunca diga, meu amado, né? São palavras gentílicas, pagãs. Eu não tenho fé. Nunca diga isso. Ou, minha fé é pequena demais. Queridos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para grandes milagres.